Critério do Dauphiné 2021, sétima etapa. Eu não poderia deixar de comentar sobre o que aconteceu hoje. Foram 171 quilômetros. A gente precisa lembrar que nesse momento quem tem a camisa amarela é o Lutsenko, várias movimentações interessantes, aquele ataque. Bom, vitória do Valverde na quinta etapa, vitória do Geraint Thomas impressionante na sexta etapa, e hoje, por conta do final, numa montanha fora de categoria, haveria luta pela classificação geral. Eu vou arriscar usar algumas imagens. Eu não vou ficar passando o vídeo, mas isso daqui é o resumo da etapa de hoje. Essa é a altimetria, 2 montanhas fora de categoria e uma montanha categoria 4. Na verdade, são 4 montanhas. Categoria 4, fora de categoria, categoria 2 e a última montanha. Muita coisa aconteceu quando vocês olham a altimetria. Tem a montanha fora de categoria, que deu uma limpada no grupo. Daí eles desciam um pouco, eles iam subindo em direção ao topo da montanha categoria 2, que era a penúltima montanha do dia. Neve, frio, na descida com alguns trechos molhados, o que poderia acrescentar algum elemento de risco. E muita coisa aconteceu na descida em relação a algumas quebras, alguns gaps, mas obviamente a disputa pela classificação em geral aconteceu na última montanha. Só para dar um contexto geral. Aqui era o trecho, né? Essa variação de temperatura, o Craddock que esteve na fuga presente, o grande objetivo dele é a camisa de rei da montanha. Após ele ter conquistado os pontos que garantiam a camisa de rei da montanha, ele voltou para o pelotão, principalmente antes da última montanha, missão cumprida, e daí ele deixou com que os 6, 7 ciclistas da fuga, com que eles tentassem a vitória do dia. Esse foi o momento da descida que eu comentei. Alguns atletas começaram a forçar, aconteceu algumas pequenas quebras. Esse é o trecho, alguns trechos molhados por conta da neve derretendo. Um dia lindo, não estava um dia frio. Essa movimentação do companheiro de equipe do Craddock, da Education First, da Bahrein Victorious. A Bahrein Victorious os caras estão na função. Enfim, movimentações da fuga, que no final das contas a fuga foi neutralizada, a grande estrela da fuga foi o Craddock novamente, consolidando a camisa de rei da montanha, isso que interessa. Entrando na última montanha do dia. Esse é o começo da última montanha do dia. 16,3 quilômetros eles começavam. Movistar estava na frente. É engraçado, eu tenho o pressentimento, a sensação, a sugestão, e eu gostaria de saber a sugestão de vocês. Dá a impressão que o Valverde ele se dá bem, ou resolveu adotar, ou ele gosta do Enrico Mas. Porque parece que é o único cara que ele não se incomoda em trabalhar junto, parece que eles compartilham ali a felicidade na hora da vitória, etc. O Miguel Ángel Lopes também seria esse cara, mas dá a impressão que tem uma conexão melhor entre o Valverde e o Enrico Mas. Mas nesse caso, enfim, deixa eu colocar, que senão eu fico palpitando aqui, o Zé Palpiteiro. Movistar colocando um ritmo forte no começo da última montanha. Isso é uma coisa que acontece de forma frequente. Nem sempre eles conseguem beneficiar algum atleta da própria Movistar para estar lá no final da montanha, mas eles conseguem efetivamente colocar um ritmo forte no começo. Nesse momento, tinham alguns atletas lá na frente tentando a vitória da etapa. O que aconteceu? A Ineos voltou a ser uma equipe que parece um rolo compressor, porque eles têm vários ótimos atletas, nunca dá para saber qual atleta que vai atacar, qual atleta que está lutando pela classificação geral, ou qual atleta que pode estar na classificação geral com a camisa amarela, mas não necessariamente ser o capitão, porque daí isso tira a pressão, tira a atenção do capitão, e o capitão consegue ir embora na premiação, querendo ou não. Por exemplo,
o Rich Porte ele tem que ficar lá em cima, no frio, cerimônia, entrevista, camisa e etc. Enquanto os outros atletas descem pedalando ou vão pro hotel. Daí o cara tá lá quentinho, fazendo massagem, comendo, dormindo, enquanto o outro cara tá lá, classificação geral, dando entrevista. Quanto mais tempo o cara ficar na montanha, menos tempo o cara tem para recuperar. Uma pena não dá. Aqui, por conta do ritmo forte que a Movistar estava colocando na frente, começaram a sobrar vários atletas. O Chris Froome ele sobrou muito antes dessa movimentação, é realmente uma pena. O que dizer? Vamos observar o que vai acontecer durante o Tour de France. Esse é o Lutsenko, da Astana, que é o atual capitão, o atual camisa amarela, obviamente. E esse é o Geraint Thomas com o óculos dele de 1990, que tá um monstro. O Geraint Thomas tá muito forte. Vamos ver aqui o que acontece. Esses são os dois caras da... esse foi o exato momento onde a fuga acabou. 10 quilômetros... Fuga neutralizada, a Movistar continuava na frente. Deixa eu ver se eu belisco alguma movimentação importante, que foi essa movimentação. Rich Porte. Lembra, Rich Porte ele era um dos principais gregários dos títulos do Chris Froome. Rich Porte é muito forte. Ele saiu da Sky para tentar um título numa grande volta. Por incrível que pareça, ele estava na Trek. O melhor resultado dele foi um ano passado, terceira colocação no Tour de France, quando provavelmente a transferência dele já estava certa para voltar para a Ineos. Então deve ter sido engraçado, porque o melhor resultado dele foi fora da Sky. Ele deve ter renovado com a Ineos novamente antes de ter conquistado o terceiro lugar no Tour de France, conquistou o terceiro lugar no Tour de France, que foi o melhor resultado da carreira dele, e voltou para a Ineos para ser um super gregário. E o cara tá muito forte. Essa foi a movimentação. A hora que ele saiu, eu falei assim, sinto muito. Tchau, galera, vou embora. Quem que foi o cara que imediatamente seguiu ele? O Enrico Mas. Para mim, o Enrico Mas seria o cara da Movistar, mas não é exatamente o que aconteceu. Esse é o Padu, ele não é esloveno, ele eu não vou lembrar agora. Quem saiu na roda do Padu foi o Sepp Kuss. O Sepp Kuss da Jumbo-Visma, ele está se tornando aquele cara que é o seguinte, o Sepp Kuss, ele é um monstro como gregário, mas na hora de definir as etapas, eu acho que ele tem dificuldade de fazer o arremate final. Talvez seja um mindset de super gregário. O que o super gregário tem que fazer? Ele não precisa, quer dizer, ele tem que dosar para tentar ir o mais próximo da linha de chegada possível, mas não necessariamente cruzar a linha de chegada. E daí esse é o gap que acontece entre um super gregário e um super gregário que passa a vencer. Porque o super gregário é aquele cara que o mindset dele não é cruzar a linha de chegada, é fazer o melhor dele antes de cruzar a linha de chegada. Então ele precisa estender esse esforço, dosar esse esforço para converter esse esforço em vitória. Então ele estava com o Padum e o Sepp Kuss. Só que o Padum largou bonito, deu uma marretada no Sepp Kuss, voo solo em direção à linha de chegada. Esse foi o momento aonde o Padu, tchau Sepp Kuss, tchau pro americano Sepp Kuss. Foi engraçado que após o Enrico Mas ter sido o primeiro atleta da Movistar a ter feito a movimentação, ele perdeu o ritmo e quem saiu foi o Miguel Angel Lopes, que está aqui na roda do Rich Porte. Só que ninguém segurou o Rich Porte. Nessa característica, ninguém segurou o Rich Porte. O Rich Porte largou todo mundo, passou voando pelo Sepp Kuss, trouxe o Miguel Angel Lopes durante um tempo, largou o Miguel Angel Lopes, Padu cruzava a linha de chegada. Certo? Esse é o Padu cruzando a linha de chegada. Comemorando, feliz demais. Primeira vitória dele no World Tour como profissional.
e esse é o Rich Porte cruzando a linha de chegada em segundo para assumir a classificação geral do critério do Dauphiné. O que acontece? Geraint Thomas é o capitão da Ineos. Tá muito forte. Esse é o Padu super feliz. Ok, deixa eu colocar aqui na classificação. Esse é o Rich Porte, o Padu dando entrevista. Essa é a classificação do dia. Padu, Porte, Miguel Angel Lopes, o Jack Haig, O'Connor, Kuss, Gadu, fica de olho no David Gadu, Enrico Mas, Geraint Thomas. Na verdade, chegou esse grupinho ali com alguns segundos, ou seja, essa última subida castigou, porque não chegou um grupo junto. Quando a gente repara a diferença de tempo, teve diferença ali de 1, 2, 3, 4 segundos, ou seja, todo mundo estava atrás de qualquer segundo que pudesse largar um atleta e se beneficiar. Isso fez com que a classificação geral mudasse, e agora o Rich Porte assume a camisa amarela, o Lutsenko, que era o dono, que era o dono da camisa amarela, calma aí que agora, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para voltar. Aí. Aqui. Esse é o Rich Porte assumindo a camisa amarela e essa é a classificação geral, que é o que nos interessa para eu fazer um comentário. Rich Porte, Lutsenko a 17 segundos, Geraint Thomas a 29 segundos. A gente precisa lembrar que o contrarrelógio individual do Rich Porte foi muito melhor do que o Geraint Thomas. Geraint Thomas teve aquela vitória de etapa que foi fantástica, que ajudou muito na classificação geral, mas não tanto quanto a soma de um ótimo contrarrelógio e a vitória de hoje. O impacto do contrarrelógio nas provas de etapa, ele tem se tornado algo realmente crucial. Kelderman, Haig, o que eu gostaria de falar sobre isso, e eu gostaria que vocês me corrigissem se eu estiver errado. Um dos motivos que eu acredito por qual o Egan Bernal ele ficou tão frustrado e decepcionado com a história da vitória. Deixa eu me passar para cá, deixa eu tirar essa imagem, porque senão daqui a pouco vão tirar a gente do ar. O que aconteceu? Como a gente percebeu hoje, o fato da Ineos ter tantos ótimos ciclistas, eles podem se dar ao luxo de falar assim, o Rich Porte vai. Se alguém, vamos supor que o Lutsenko tentasse neutralizar o Rich Porte, a única coisa que o Geraint Thomas precisa fazer é ir para a roda do Lutsenko, mas ele não precisa ir na ofensiva. Se o Lutsenko não for, e for qualquer outro, o Geraint Thomas fica com o camisa amarela, e o qualquer outro que estiver disputando pela classificação geral que for atrás do Rich Porte, aí é mano a mano e daí passa a responsabilidade para o Rich Porte de garantir a vitória da etapa e talvez assumir a camisa amarela. Por que eu estou fazendo essa conexão com o Egan Bernal? O momento que o Egan Bernal ganhou o Tour de France foi uma situação parecida com essa. Porque o Egan Bernal, se eu não me engano, no Tour de France, o Nairo Quintana fez uma movimentação. E o Egan Bernal foi o cara que falou assim, vai junto, tenta neutralizar e o Geraint Thomas fica aqui com o grupo da classificação geral. Só que essa movimentação do Egan Bernal estratégica acabou fazendo com que ele conquistasse a camisa amarela. Isso não tira o mérito da vitória, eu não estou questionando o mérito da vitória, é uma questão estratégica, porque não adianta fazer a estratégia e o cara não ter perna, tem que nem o Rich Porte hoje. Faz a estratégia, como o Sepp Kuss, ele usou a mesma estratégia, só que não ganhou a etapa. Então não é tirando o mérito, é dizendo a situação. Então, o Egan Bernal ele foi junto com o Nairo Quintana, se eu não estiver enganado, e o Geraint Thomas ficou. Não é que o Geraint Thomas quebrou, não é que o Geraint Thomas estava no sufoco, ele simplesmente ficou porque ele não tinha motivo para ele sair e neutralizar o Egan Bernal. E quem tinha motivo para fazer isso
justamente para a Ineos ter uma carta na manga, era o Egan Bernal. O Egan Bernal fez, assumiu a camisa amarela e manteve a camisa amarela e ganhou o Tour de France, muito mais que merecido. Só que, para a mídia especializada, principalmente os europeus, que são mais cruéis, ninguém tirou o mérito dele, ninguém disse que a camisa amarela caiu no colo dele, mas ficou uma grande interrogação se ele, justamente por ser extremamente jovem, se ele seria o cara para conseguir ganhar uma grande volta, sendo o capitão, sendo o cara designado para aquilo. Daí no ano seguinte, quando ele quebrou, sentiu dor nas costas e largou, e daí ele mesmo disse que ele saiu pela porta dos fundos, isso criou uma dúvida ainda maior do que ele poderia fazer. E, obviamente, ele calou a boca de todo mundo, porque ele mostrou que ele realmente é um cara monstro, mesmo com a pressão de ser o capitão, ele entregou muito mais do que todo mundo imaginava. Eu acho que ninguém imaginava que ele poderia fazer o que ele fez no Giro de Itália. Então é só para criar esse contexto, e é isso que faz o ciclismo fantástico. É por esse motivo que eu adoro as equipes que trabalham como equipe, porque você tem essas várias cartas, só que essas várias cartas não é dividir o posto de capitão, é usar os seus soldados para que eles se exponham, e algumas vezes essa exposição faz com que eles usufruam um pouco do triunfo, da vitória, o que faz com que o time se sinta cada vez mais forte, porque você não tem só um atleta se beneficiando. Ao mesmo tempo, se todas as equipes fossem extremamente organizadas, seria muito chato. Então é bom que tenham equipes que tenham um perfil completamente diferente, objetivos distintos e organizações distintas. Certo? Era só para fazer um resuminho da 7ª etapa do critério do Dauphiné e se tornou esse bate-papo. Por favor, sintam-se à vontade em colocar os comentários, as críticas, as sugestões, e se eu estou certo em relação a essa perspectiva da movimentação no Tour de France, foi com o Nairo Quintana, certo? Abraço, galera, tchau, bom sábado.